Bom dia! Eu acho que é porque está frio, né, gente? Saiu aquele bom dia assim. Mas quero saudar você que está aqui, não é, no rincão do meu Senhor, guerreiros. Vocês são guerreiros, uma salva de palmas para vocês, não é? Quem está aqui em Cachoeira Paulista numa manhã tão fria, não é? Se você que está em casa não escutou as palmas, é porque está todo mundo de luva aqui, tá? É uma alegria ter você aqui na nossa casa, na comunidade Canção Nova, para este acampamento, a libertação, não é, da mente ansiosa. E se você está aqui é porque você realmente está procurando a libertação, não é? Porque esse friozinho que está aqui fazendo na região sudeste, sul-sudeste, não é? Só os guerreiros enfrentam esse campo de batalha aqui. Deixa eu me apresentar para vocês, eu sou Daniel Machado, eu sou missionário da comunidade Canção Nova, estou na comunidade já, esse ano faço 24 anos de comunidade, não é? Quando eu cheguei aqui era um jovenzinho, eu tinha um pouco mais de cabelo, né? E com a graça de Deus estamos aí. Eu também sou psicólogo de formação, e essa palestra, esse final de semana na verdade, vai estar aqui eu, né, a Aline Rodrigues também, que é psicóloga missionária da comunidade Canção Nova, o padre Adriano Zandoná, e nós vamos estar falando sobre a realidade da ansiedade, os transtornos de ansiedade. Hoje, nós não podemos deixar a questão da saúde mental fora do ambiente religioso. Nós temos visto muitas pessoas adoecidas, e não é falta de fé. Não é falta de fé. Se alguém um dia falar que a sua depressão ou a sua ansiedade é porque Deus não está contigo, é porque você não está rezando o suficiente, tá? Você pode mandar essa pessoa ir passear bem longe. Porque essa é uma realidade humana. Nós temos visto aí muitos homens de Deus, padres, bispos, né? Pessoas de fé, mas que têm sido acometidas por essa realidade da saúde mental, tá? Então a primeira coisa que eu queria dizer para você, para a gente falar da libertação da mente ansiosa é: o seu problema, a sua ansiedade, a sua depressão, ela não é a ausência de Deus, pelo contrário. O Papa Bento XVI vai dizer que Deus está próximo, mais próximo daqueles que sofrem. E eu, como psicólogo, posso testemunhar para vocês o quanto é sofrido atender uma pessoa que ela não tem disposição para fazer as coisas que antigamente eram prazerosas para ela. Quem aqui já teve depressão? Tá bom. Eu já tive. Tá. Mas você, psicólogo, sim, já tive. Eu também já tive ansiedade, de vez em quando eu tenho algumas crises, tá? Então, não é uma ausência de Deus. Quem teve sabe o quanto é sofrido muitas vezes você querer fazer, você querer ter a sua vida de volta e você não consegue. Tá? Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus está com você. Deus está mais próximo de você, é justamente o contrário. Não é que Deus se afastou de você, não. Deus, ele está mais e mais próximo de você. Tá? Mas o tema de hoje que eu quero trazer para nós é sobre o ambiente. Porque muitas vezes a gente fica muito focado na questão da nossa ansiedade. Quem tem ansiedade, quem é uma pessoa ansiosa, ou quem tem transtorno de ansiedade, sabe o quanto é limitante, né? Você tem aquela sensação ruim no corpo, você começa a ter aquele suador nas mãos, você começa a ter aquela palpitação no coração, aquela sensação de morte, né? Que parece que você está tendo um infarto. Tem pessoas, os sinais são muitos, né? Tontura, enjoo, vários sinais aqui.
E aí dá aquela sensação ruim, né, no corpo, e muitas vezes a gente fica muito preocupado, o que está acontecendo comigo, e de fato é preocupante, assim, os nossos pensamentos ali catastróficos. A Aline vai falar depois, né, na pregação seguinte, sobre essas preocupações, a nossa mente, né, o vício da preocupação. Muitas vezes a gente fica focado em nós, e a gente esquece que, na verdade, não é você, não sou eu que estou doente, é o nosso ambiente. Veja, a ciência hoje já comprova que existe uma questão genética dos transtornos mentais. Então, por exemplo, já é importante você ver se na sua família, por exemplo, você teve tios, seu pai, sua mãe, avós, se eles tiveram também esses problemas. Significa que você pode ter uma tendência maior, mas não basta só ter a tendência, você precisa ter um ambiente que também, é o que a gente chama na psicologia, ative os gatilhos, para que você comece a ter esses sinais, esses sintomas de ansiedade. Então, é sempre uma combinação. Quando a gente atende algumas pessoas assim em psicoterapia, as pessoas falam, mas Daniel, mas por que eu tenho isso? Eu não consigo entender. São vários fatores. Tá? São vários fatores. Então tem uma forte questão genética, muitas vezes, mas também tem a questão do ambiente. E muitas vezes é isso. Não é você que está doente. É o ambiente onde você vive. Daniel, e o que é esse ambiente? Quando você fala assim, do ambiente adoecedor, o que você quer dizer com ambiente? São pessoas que você se relaciona. O ambiente do seu trabalho, por exemplo. A sua história de vida, onde você cresceu, onde você foi educado. O lugar físico mesmo, onde você vive. Todos esses fatores externos a você, quando a gente fala de ambiente, é tudo aquilo que é externo a você, mas que, de certa forma, te atinge. Situações, pessoas, ambiente físico, não é? E aí, esta ansiedade que você tem, essas crises de pânico, não é? A própria depressão, muitas vezes, é uma resposta do seu organismo a esse ambiente que é muito estressor. Por exemplo, hoje, a Organização Mundial da Saúde já considera, não é? Por exemplo, a síndrome de burnout. Ela considera a síndrome de burnout como uma síndrome própria do ambiente de trabalho. Aquele ambiente de trabalho, né, estressor, opressor, humilhante. Imagina você dia após dia naquela pressão, cobranças, não é? Resultados, dívidas. Você fica naquele ambiente de trabalho, é uma pressão tão grande que aí o seu organismo faz o quê? Começa a pifar, não é? Atendendo algumas pessoas com burnout, as pessoas falam que de repente assim dá uma sensação, uma despersonalização, a pessoa parece que saiu de si. A mente começa a falhar, começa a ter esquecimentos, começa a ter insônia, não dorme direito, e aí a coisa vai só piorando. Por quê? Porque o ambiente ele é estressor. Então já vá pensando aí, né, enquanto eu vou falando, como é o seu ambiente. Como está o lugar onde você vive. Porque não adianta a gente falar de cura, de libertação da mente ansiosa, se você continua neste ambiente adoecedor.
É preciso então a gente ir na causa do problema. É a mesma coisa de a gente falar para Deus: Senhor, me limpa, né? Me purifica, me limpa, mas você continua ali rolando na lama. Não é? O Senhor vai fazer maravilhas em você esse final de semana? Vai, mas você também precisa pensar: qual é esse ambiente que eu vivo? Não é? O que nós sabemos então já da ciência psicológica é que os transtornos de ansiedade, por exemplo, eles se agravam em ambientes que são imprevisíveis, ambientes que são controladores. Você imagina, por exemplo, um lar, você vive numa casa, no lar, onde tem gritaria o tempo inteiro. Onde é briga 24 horas por dia, cobranças exageradas, um ambiente extremamente controlador, um lar que não tem escuta, um casamento, por exemplo, onde só tem crítica, onde só tem humilhação. O ambiente é o que a gente chama hoje, né? É um ambiente tóxico, relacionamentos tóxicos. E aí o que acontece? O seu corpo ele vai entendendo tudo aquilo que vem de fora como uma coisa ameaçadora. Ora, o que é a ansiedade? A gente agora demonizou a ansiedade, não é? Nos acampamentos anteriores, tanto eu quanto a Aline, a gente fez um esforço aqui para a gente tentar tirar esse peso da questão da ansiedade. Porque hoje quando alguém fala assim: Daniel, me ajuda, porque eu tenho ansiedade, eu falo: graças a Deus. Você tem ansiedade? Tenho. Eu também tenho, e é por causa da ansiedade que nós estamos vivos até hoje. Na verdade, é por causa da ansiedade, não é, que a espécie humana está viva até hoje. Sabia disso? Porque o que é a ansiedade? É um mecanismo natural de defesa do nosso organismo. Foi Deus que colocou a ansiedade em você. Sério, Daniel? Então a minha ansiedade foi Deus que criou? Criou, porque Ele criou tudo, Ele criou o ser humano. Então tudo aquilo que é próprio da natureza humana foi criado por Deus. Então você imagina há alguns milhões de anos, nossos antepassados, que a gente chamava de os caçadores-coletores, eles precisavam fazer o quê? Eles precisavam sair do lugar onde eles estavam, tá? E eles precisavam caçar para sobreviver, tá? Antigamente não tinha comida no prato como a gente tem hoje não, tá bom? Precisava caçar para sobreviver. E imagina você, né, atravessando, né, uma savana, uma floresta para poder caçar. Obviamente que você lidava com os perigos, com as feras selvagens. E aí, lidando com essas feras selvagens, com o perigo que existia, o nosso organismo, ele, né, tem um mecanismo que é de luta e fuga. Já ouviram falar nessa palavrinha, sim ou não? Mecanismo de luta e fuga. O nome já diz certo. Ou você luta, ou você foge. É por isso que quando você está lá na sua casa, tranquilinho, tranquilinha, aí de repente você começa a ter aquela palpitação, não é? Quem já teve as crises de ansiedade sabe como que é ruim, não é? Você está lá e do nada assim começa aquela falta de ar, aí você começa o que a gente chama de hiperventilar. Começa aquela coisa ruim assim no coração, aquela coisa no peito, aquele aperto no peito. O que o seu organismo está fazendo naquele momento? Ele está se preparando para lutar ou fugir. Né? Está colocando o sangue nas extremidades dos seus músculos para que você corra. Por quê? Porque ele interpreta que existe um perigo iminente. Existe uma fera ali diante de você, que você precisa correr
você precisa lutar ou fugir. Só que o que acontece? Nos dias de hoje, a gente não precisa mais desse perigo. A gente não está enfrentando uma fera selvagem como os nossos antepassados. O perigo mora onde? Aqui na nossa mente. A ansiedade nossa, as crises de ansiedade, elas são o quê? Um alarme falso. Você começa a se preocupar exageradamente, o seu cérebro ele não consegue identificar a fantasia do real. E aí quando você começa a pensar, ai meu Deus, ai eu preciso fazer isso, ai eu preciso fazer aquilo, ai eu preciso dar conta disso, ai eu preciso pagar a conta, ai meu Deus, todo dia, uma hora o seu organismo fala, você está em perigo. E aí o seu corpo reage ao que você pensa. Olha que coisa. Você começa a pensar que vai acontecer uma coisa muito ruim com você. Algumas pessoas têm o transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. Não é? É caracterizado por pensamentos intrusivos, pensamentos catastróficos. Não é? A sua cabeça fica no 220 o tempo todo pensando só coisa ruim. Tudo vai dar errado. Se você vai viajar, olha, eu não vou não, por quê? Porque pode ser que aconteça um acidente. Não é? Tem também as fobias específicas, pessoas que têm medo de elevador, têm medo de avião, têm medo de uma série de coisas, então são fobias. Mas o que são esses sinais? São alarmes falsos. Porque a nossa mente interpreta aquilo como uma coisa ameaçadora. Deu para entender o que é ansiedade, sim ou não? Entendemos o que é ansiedade. Agora você imagina o ambiente. Aonde você está? Esse ambiente que a todo momento está ali, não é? Forçando você a esses pensamentos ruins, a esses pensamentos catastróficos. Aí o corpo ele reage a este ambiente. O corpo, a sua mente reage a este ambiente que acaba sendo um ambiente hostil. E para entender um pouquinho, vocês sabem que também o povo de Deus, eles viveram isso que nós estamos vivendo agora, não é? Lá em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 7, lembra quando Moisés, ele está no deserto e ele começa a ver a sarça, não é? Aí ele olha e vê uma coisa pegando fogo no deserto, e ele fala, o que está acontecendo ali? Vou me aproximar para ver o que está acontecendo. E ele se aproxima, e de repente ele vê aquela sarça pegando fogo, mas ela não se consome, é um fogo diferente. E ele se aproxima, e então Deus fala com ele da sarça, né? Tire as sandálias dos pés, Moisés, porque o lugar que você está é santo. No versículo 7 desse encontro de Moisés com Deus, olha só o que Deus fala para Moisés. O Senhor lhe disse, eu vi a opressão do meu povo no Egito. Eu ouvi o grito de aflição diante dos opressores e tomei conhecimento dos seus sofrimentos. Deus ouviu o clamor do povo que estava sofrendo naquele ambiente do Egito. E se vocês lembram, o padre Adriano Zantonal falou ontem na missa, de José do Egito. Esse Egito que se tornou opressor, é aquele mesmo Egito lá atrás que o povo de Israel tinha fartura. Lembra das vacas magras e das vacas gordas de José, do Egito? Pois bem, é esse mesmo Egito que tinha as vacas gordas, abundância. Só que esse ambiente se tornou um ambiente bom e saudável para um ambiente hostil, opressor e de escravidão. E Deus disse, eu ouvi o clamor do meu povo.
Vamos pensar o Egito como esse ambiente. Veja, o Egito era o lugar onde o povo de Israel, eles viviam, eles comiam, eles dormiam. Mas era também um ambiente onde eles eram oprimidos e humilhados. Onde eles eram oprimidos e humilhados. Pode ser que você viva num ambiente assim e nem percebe. Inclusive, muitas pessoas, é muito comum as pessoas viverem assim nesse ambiente e elas já se acostumarem com ambientes assim. O ambiente de trabalho, né? Um ambiente familiar, pessoas. E aí o que faz, Daniel? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é o seu Egito hoje? O seu Egito emocional. O lugar onde pesa. O lugar onde tem opressão. Mas também pode ser que você seja o opressor, né? Também tem isso. Pode ser que você também esteja transformando esse ambiente num ambiente estressor. Que aí não é a culpa dos outros, é a sua. Veja, nós vivemos hoje, na nossa sociedade, em muitos Egitos. Como eu falei aqui agora. Pensa pessoas que vivem em relacionamentos abusivos. Eu já atendi pessoas, por exemplo, que viveram em relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. Gente, a pessoa sai estraçalhada de um relacionamento abusivo. Adoecida. Pense nas pessoas com que você convive. Olha, se você convive com pessoas que são pessimistas, pessoas catastróficas o tempo inteiro, meu irmão e minha irmã, é uma questão de tempo para você ficar doente também. Então a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um filtro. Eu estou falando de relações aqui, daqui a pouco eu vou para outras questões, tá? Você precisa fazer um filtro do ambiente que você vive. Por exemplo, se você vai num nutricionista, e o nutricionista fala assim, olha, você vai precisar parar, fazer uma dieta, você vai ter que parar de comer um pouco carboidrato, você vai ter que fazer uma dieta, pronto. Aí você está numa casa em que toda semana tem pizza. Você vai conseguir fazer a sua dieta? Você até pode conseguir, mas você vai ter que fazer um esforço muito grande para conseguir fazer aquela dieta, sim ou não? Aí você está lá, querendo fazer a sua dieta, na academia, aquela coisa toda, aí você chega em casa, não é? Seu filho, seu esposo, todo mundo ali, come doce, toma refrigerante, pizza a semana inteira, vai ser muito mais difícil você conseguir ser fiel à sua dieta. Por quê? Porque o seu ambiente, ele não permite, o seu ambiente ele vai te puxando. O positivo também é verdadeiro, não é? Se você é uma pessoa sedentária, mas aí lá na sua casa, seu filho, sua filha, seu esposo, todo mundo faz academia, faz atividade física, vai fazer uma caminhada, é muito mais fácil você aderir aos bons hábitos. Então, meu irmão e minha irmã, o lugar onde você vive tem uma influência enorme sobre a sua saúde mental. Às vezes você está focado, a minha ansiedade, aí você toma remédio e você vai no psicólogo. Mas se você não se transformar dentro do seu ambiente, vai ser muito difícil você conseguir êxitos. Consegue? Consegue. Eu já atendi pessoas que... Mas você vai ter que fazer um esforço muito grande. Você vai ter que fazer um esforço maior, foco maior. Entende?
Então, a primeira coisa dessa palestra que eu queria dizer para você é: liberte-se do seu Egito. Liberte-se do ambiente que te adoece. Tá? Liberte-se do ambiente que te adoece. Tá? Relações que matam a sua autoestima. Quantas vezes, não é? Eu atendo pessoas que a ansiedade dela é porque se preocupa exageradamente com o que as pessoas vão pensar dela. Na verdade, a grande maioria das pessoas tem esse problema, sabe? Tem uma preocupação exagerada. Ai, meu Deus, se eu fizer isso, o que fulano vai pensar de mim? Ai, o que meu marido vai pensar de mim? O que a minha esposa vai pensar de mim? O que a minha mãe, o que o meu pai, o que meus parentes vão pensar de mim? É uma preocupação exagerada com o olhar alheio. Ambiente. Você se preocupa exageradamente com esse ambiente. E, na verdade, você já vem carregando esse ambiente dentro de você, muitas vezes, desde a sua infância. Eu estava pensando ontem à noite assim, você imagina uma criança, que é muito comum, muitos de vocês talvez já viveram isso, né? Uma criança chega da escola e ela traz um boletim com uma boa nota. Papai, mamãe, eu tirei aqui um 10 na escola. Aí vai apresentar para o pai ou para a mãe. O que muitas pessoas ao longo da sua vida escutaram? Você não fez mais do que sua obrigação. Pelo teor aqui, acho que muitos aqui já escutaram, sim ou não? Muito, né? A criança vem toda ali, porque é um feito enorme, né? Aí a criança vem correndo, olha, eu tirei uma nota 10, não fez mais do que sua obrigação. O pai, na boa intenção, achando que ele estava formando aquela criança, mas na verdade, pelo contrário. Ele estava com aquela atitude dizendo assim, olha, você não vale muita coisa. Muitos de nós não tivemos os nossos sentimentos validados, né? Na psicologia a gente chama de validados. Nós não tivemos os nossos sentimentos, as nossas boas ações validadas. Tudo é mais do que sua obrigação. E aí você se pergunta, Daniel, da onde surgiu essa minha baixa autoestima? Daí. Você nunca foi suficiente para a sua família. Você nunca foi uma pessoa suficiente para os seus pais. Muitas pessoas, por mais que se fizesse, por mais que, nunca é mais do que sua obrigação. E até hoje, muitos adultos ainda ficam correndo atrás dessa validação. Fazem coisas, atitudes, submete-se inclusive a humilhações, a abusos, querendo essa validação externa. Ambiente. Veja, o ambiente lá atrás da sua infância, ainda como adulto, você carrega hoje. É o seu Egito. É o Egito que já está há muito tempo aí dentro. Esse Egito ainda está aí. Ainda hoje, não é? Essa criança dentro de você, ela ainda hoje sofre com aquela opressão que viveu lá atrás. E aí o que acontece? Esse ambiente com que nós fomos criados lá na infância, não é? Ele acaba sendo, não é? Meio que estruturante, ou seja, a gente vai crescendo e a gente nem percebe que muitas das nossas atitudes na vida adulta, ela é um reflexo daquilo que nós aprendemos lá atrás. Tá. E a questão aqui não é culpar, ninguém está colocando aqui os seus pais, né, os nossos pais, no banco dos réus. Tá?
Eu sempre falo isso para os pacientes que eu atendo. Ninguém aqui está colocando os pais, porque provavelmente eles deram aquilo que eles receberam também, certo? Eles deram aquilo. Então, cabe a nós hoje mudar isso. Você que é pai e que é mãe, por favor, valide os sentimentos do seu filho. Seu filho vem com aquele desenho todo garruchado lá. Olha meu desenho aqui, que maravilha! Não é? Valide, que vai ser bom para ele, tá? Então veja, muitos de nós ainda está trazendo esse ambiente lá de trás. E a gente nem percebe, ok? Que esses sintomas, esses sinais de ansiedade, eles são um reflexo, é o nosso organismo reagindo a tudo isso que a gente vem trazendo até aqui. Outra coisa, não é? Um ambiente onde há muita briga, onde há muito estresse. Gente, se tem uma coisa que o nosso organismo reage, é natural, tá? É automático. O nosso organismo reage a estresse. Por isso que quando o estresse ele vai ficando crônico, ele é adoecedor. Na verdade, você já adoeceu quando está com muito estresse. Por isso que é muito comum, por exemplo, não é? Pessoas que estão endividadas, por exemplo. Essas pessoas, inevitavelmente, elas caem na depressão. Uma coisa que eu vou falar um pouquinho amanhã, tá? Hoje a gente vive uma verdadeira epidemia da compulsão por jogos. Não é? As bets, o vício nos jogos. Né? A gente geralmente não fala vício porque fica uma coisa mais na questão moral. Quando a gente parte para uma coisa mais... a gente fala da dependência, né, de jogos. A pessoa tem uma dependência, assim como ela tem dependência química por substâncias, não é, como álcool, como outras drogas, ela tem uma dependência por jogar. Né? E, obviamente, isso causa estresse na pessoa, mas também no ambiente, porque a pessoa está endividada, tem pessoas vendendo carro, vendendo casa para poder pagar dívidas. Olha, é uma situação muito grave o que acontece no nosso país hoje, viu? Eu nem sei se você tem uma ideia, mas é muito grave o que acontece hoje. Mas isso também causa um estresse no ambiente. E aí não é só a pessoa que está ali na compulsão por jogos. Quem convive com essa pessoa também vai ficando adoecido, porque vai ficando estressado, vai ficando preocupado, vai vendo as suas economias indo embora. E, obviamente, o organismo reage a esse ambiente de estresse. Mas o ambiente também, veja bem, a sua casa, como que é o ambiente, né, em termos de relação? Na sua casa, você conversa ou você grita? Como que você trata o seu esposo, a sua esposa? Como que vocês se tratam ali, os filhos, né, com quem tem criança? Aquele ambiente agitado, aquele ambiente nervoso. É claro que o seu organismo vai reagir a isso. Outra coisa, meus irmãos, ambientes, casas, quartos desorganizados. Não vou nem olhar para vocês aqui. Você levanta, fica a cama desarrumada, né? Se abrir o seu guarda-roupa, é capaz de sair ali uns morcegos dali, alguma coisa desse tipo, sabe? Abre o guarda-roupa, tá aquela coisa toda desarrumada, não é? A cama, o banheiro, aquela casa toda desorganizada. Vocês sabiam que isso também incide sobre a sua saúde mental? Muitas vezes,
esse ambiente desorganizado, ele é um sintoma da ansiedade e da depressão, muitas vezes mais da depressão. Quem tem depressão não é porque a pessoa quer que o ambiente esteja desorganizado, é porque ela não tem disposição para mexer uma agulha que seja, tá? Pessoas que já tiveram depressão, é o que a gente chama de anedonia, ou seja, não é tristeza. As pessoas acham que só tristeza, quem tem depressão é uma questão de, não é tristeza, é anedonia, ou seja, é aquela bateria baixa, é falta de energia, tá? A pessoa ela não consegue fazer aquilo e, obviamente, esse ambiente fica desorganizado. Aí nós temos uma questão diferente, né? Aí o ambiente, ele é um sintoma dessa pessoa que ela não consegue, que ela já está adoecida e ela não consegue organizar o ambiente. Mas existe também o contrário, pessoas que vivem no ambiente desorganizado, e esse ambiente desorganizado passa uma mensagem para o organismo, né, de que aquele lugar é um lugar hostil, é um lugar ruim. Porque aqui quem consegue viver num ambiente assim? Tem pessoas que conseguem, mas assim, uma hora o corpo também reage àquela desorganização. Então vá pensando também como você organiza a sua vida, como você organiza a sua rotina. Porque isso também vai afetar a sua saúde mental. Põe a sua casa em ordem. Muitas vezes eu trabalho com os meus pacientes, né? A primeira coisa que eu faço quando atendo uma pessoa em psicoterapia é organizar a vida, organizar horário, trabalhar com agenda, colocar horário para tudo, horário para acordar, horário para dormir. Ainda que não precise ser uma coisa assim sistemática, né? Porque tem pessoas também que, olha, se você, né, tem casa também que é arrumada demais. Aí também, né? Se você sujou alguma coisa, né, uma vez eu, na casa da pessoa, sentei na cama, ai, meu lençol esticadinho assim. Isso aí também, né, também já pode ser até um sinal de que, né, essa organização exagerada, aí vira uma briga, se você tira lá o negócio da estante, quem tirou isso aqui? Né? Mexeu para cá um pouquinho, aí cuidado que você já pode estar com um transtorno obsessivo compulsivo aí, não é? Está com toque. Tá. Então, mas todo o ambiente, pensa, ó, a palavrinha chave aqui, todo ambiente precisa de harmonia. Seja o seu ambiente de trabalho, seja o ambiente da sua casa, precisa de harmonia nas coisas, precisa de harmonia no falar, precisa de harmonia no se relacionar. Agora, se só tem briga, se só tem humilhação, aí não tem organismo que aguente, não tem corpo que aguente, e aí você fica adoece, você adoece. Se você não adoecer, certamente alguém da sua família adoece. Então, harmonia no ambiente. Agora, a perguntinha que eu acho que você já deve estar se fazendo aí. Daniel, e se for impossível eu sair desse ambiente adoecedor? Não é? Como eu faço? Como eu faço? Porque eu não existem ambientes que é difícil você sair, certo? Por exemplo, o seu ambiente de trabalho, o seu trabalho é um trabalho estressante. Tem pessoas que vivem situações muito difíceis, né? Verdadeiras humilhações no trabalho, aquele trabalho opressor. Daniel, o que eu faço porque como que eu faço? É o trabalho que paga a conta? Como que eu vou deixar o meu trabalho?
E você vai fazer o quê? Você vai abandonar a sua casa? Pode ser que você constate, olha, Daniel, a minha casa hoje, a minha relação, o meu casamento está muito difícil. O que eu faço? Eu vou abandonar? Não é? Eu vou sair do meu trabalho, quando na verdade é o meu trabalho que paga as minhas contas? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer assim, né, que primeiro é importante que você identifique o seu ambiente, tá? Essa é a primeira coisa, tá? Como saber se esse ambiente é de fato adoecedor? Por exemplo, um ambiente que você se sente culpado por tudo. Tudo nesse ambiente é culpa sua. Tudo que acontece ali as pessoas colocam na sua conta. Aquele ambiente que as pessoas estão todo mundo falando, mas não sei quem, mas a mãe, mas o pai não faz isso, mas não sei quem. Tudo cai sobre você. Você se sente culpado naquele ambiente. Depois, o ambiente que você precisa estar vigilante o tempo inteiro. A pessoa está em estado de alerta o tempo inteiro. E se eu fizer isso aqui, o que vão pensar? E se eu fizer isso aqui, o que vai dizer de mim? Esse ambiente, ele te deixa em estado de tensão 24 horas por dia. Depois, uma outra característica. Um ambiente onde as suas emoções, os seus sentimentos são invalidados. Você vai falar uma coisa com uma pessoa, você fala do que você está sentindo e a pessoa fala, isso é bobagem. Você vai manifestar alguma questão ali na sua família ou com seu esposo em algum lugar e ele fala, você está louca. É muito comum, inclusive, falar isso com as mulheres, né? Está louca, isso é coisa da sua cabeça. Esse tipo de palavra vai invalidando você nesse ambiente. Depois, um ambiente onde você está constantemente exausto, cansado, mesmo sem um esforço físico aparente. Tá? Sabe aquele ambiente que você acorda e já fala, ai meu Deus, mais um dia aqui. A gente atende pessoas e aí é triste quando a pessoa diz assim, se eu pudesse eu sumia. Tá? O ambiente que você vive hoje é um ambiente que você diz assim, se eu pudesse eu sumia daqui. Isso já é um bom sinal. Um bom no sentido de que você identifica de que aquele ambiente é adoecedor para você. Tá? Então, ambiente que você se sente culpado, que você não é validado, ambiente que você vive exausto, e o ambiente onde você tem medo de falar, ambiente onde você tem medo de errar, ambiente onde você tem medo de existir, você não pode ser quem você é. Olha só, você não consegue ser você mesma, você não consegue ser você mesmo neste lugar, e aí você vai se anulando, você se anula até o fim, até o tutano do osso você vai se anulando, e aí o seu organismo fala, chega, deu, e aí derruba você através de um transtorno de ansiedade, de uma depressão. Liberte-se desse ambiente. Daniel, como eu faço quando não dá para sair desse ambiente? Quando é o trabalho que paga as minhas contas? Quando é a família que Deus confiou a mim com todos os seus conflitos? O que eu faço? A boa notícia é, você pode aprender a se proteger desse ambiente. A boa notícia é essa. Por mais que você não consiga mudar esse ambiente, é possível se proteger dele.
E aqui então eu quero mostrar para vocês, falar para vocês, estratégias para você se blindar desse ambiente. O padre Adriano Zandoná ontem falou de um santo, vocês lembram dele? Como? São Maximiliano Kolbe. Ele explicou direitinho todo o martírio de São Maximiliano Kolbe, sim ou não? São Maximiliano Kolbe viveu ali no campo de concentração, foi colocado naquele subterrâneo ali para morrer de fome, não é? E acabou morrendo com uma injeção letal. Existe um psiquiatra vieniense chamado Viktor Frankl, que ele também foi colocado no campo de concentração. E ali no campo de concentração, ele começou a refletir: o que eu posso fazer nesse ambiente? Gente, existe um ambiente mais hostil e mais infernal do que um campo de concentração? Nada se compara àquilo. Nada na história da humanidade se comparou ao que nós vivemos lá na Segunda Guerra Mundial, em Auschwitz e outros campos, Dachau. E ali, dentro de um campo de concentração, Viktor Frankl, ele começou a se perguntar: qual é o sentido? E o que ele descobriu é que quando as pessoas, todas aquelas pessoas no campo de concentração, que elas tinham um sentido para a vida, elas conseguiam resistir a esse ambiente hostil. E aqueles que se entregavam, que entregavam os pontos, que falavam: oh, não tem jeito, a gente vai morrer aqui mesmo, olha só, a gente vai morrer, essas pessoas elas morriam mais cedo. E aquelas pessoas que tinham motivo para viver, elas pensavam na família, elas pensavam, não é, no esposo ou na esposa. Elas tinham motivo para viver mesmo dentro do campo de concentração. E aí Viktor Frankl, ele disse assim: olha, se não é possível mudar a minha circunstância, se não é possível mudar esse ambiente, então mudo eu. Olha que interessante. Vamos repetir? Se não é possível mudar o meu ambiente, mudo eu. Mais uma vez, se não é possível mudar o meu ambiente, mudo eu. Mudo eu. É possível. Mas Daniel, você está dizendo que nesse ambiente tão ruim que é a minha casa, é possível? Talvez você não consiga mudar o ambiente, mas você pode mudar. Você pode ter estratégias para se blindar desse ambiente, tá? E eu vou trazer aqui algumas técnicas, tá? Um pouquinho de psicoterapia, né, de graça aqui para vocês. A primeira coisa, vai anotando aí: diferenciar o que é seu do que é dos outros. Aprenda a fazer isso. A pessoa foi lá, te humilhou, te xingou: você não presta, você não faz nada nessa casa, você não traz dinheiro para essa casa, você é um marido, e começa a xingar e fala um monte de coisa e te humilha. Você precisa diferenciar o que é seu e o que é dessa pessoa. Você precisa dizer: isso não é meu, isso é dela. O problema é dela, o problema não é meu. Eu sei que muitas vezes é difícil. Você dá: Daniel, você está falando isso porque parece fácil, você não mora lá onde eu moro. Mas isso é um exercício. Eu falo isso principalmente para pessoas no ambiente de trabalho. Diferenciar o que é seu e o que é desta pessoa, tá?
Depois, treinar o seu pensamento, aquele pensamento catastrófico, tá? É o que a gente chama de reestruturação cognitiva. Ao invés de você, nesse ambiente, ficar dizendo assim, ai, nunca eu vou sair desse ambiente, ai, eu nunca vou sair disso, ai, acho que a minha vida acabou mesmo. Você percebe que a tendência de quem tem ansiedade e depressão é sempre pro negativo. Os nossos pensamentos, minha gente, eles são pensamentos que naturalmente vão tender para aquilo que é catastrófico. Então, cuide do seu pensamento. Cuide dessa coisinha aqui dentro, daquilo que você pensa, porque aquilo que você pensa vai trazer também um sentimento. Uma pessoa que diz assim, eu nunca vou sair disso. Aí qual é o sentimento que vem? Tristeza, desânimo, não é? Ao invés de você dizer, nunca eu vou sair disso, você pode dizer assim, o que está ao meu alcance fazer agora? O que eu posso fazer hoje diante desse meu ambiente? Não é? Substitua o, eu não aguento mais, por, isso aqui está difícil. Mas é temporário, eu vou buscar uma solução. Tá? Depois, estabelecer limites nesse ambiente. Tá? Você precisa estabelecer os limites no seu ambiente. Chega um momento que você vai ter que dizer também para essa pessoa, chega, acabou. Tá? Sabe aquele relacionamento, aquela amizade que não te faz bem? Corta. Se você pode, tá? Atenção, se você pode, saia do lugar que não te traga paz. Se você tem condições, por exemplo, de ir atrás de um outro trabalho, de fazer outra coisa, saia desse trabalho que está custando a sua saúde mental. Não fique em ambientes, você precisa estabelecer os limites do seu ambiente, barreiras, limites emocionais. Você não precisa absorver tudo. Tá? Depois, fortaleça a sua identidade. Lembra que eu falei? Tem pessoas que ela tem uma identidade tão fraca que todo mundo que vem, que entra nela, que faz um estrago. Você precisa começar a estabelecer limites, fortalecer a sua identidade. Espera aí, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu não posso ficar aqui nesse lugar aguentando essas humilhações. Olha, até Jesus saiu do ambiente que não era propício para ele. Jesus na sua terra natal, ele foi lá, ele pregou lá, e o povo não estava nem aí. O que ele fez? Não, a Sagrada Escritura vai dizer que ali ele não fez milagres. Por quê? Por causa do coração incrédulo. Veja, o próprio Jesus soube se retirar de lugares que não eram bons para ele. Uma outra técnica aqui para vocês, procure o seu lugar, o seu espaço, procure momentos com você. Olha, você fica o tempo inteiro no celular, você perde sono, você fica, porque veja bem, o ambiente que eu estou dizendo também é o ambiente das redes sociais, tá bom? Você sabia, cientificamente comprovado, que uma das condições que levam a pessoa à crise de ansiedade e depressão é o fator comparativo nas redes sociais. Olha só, ambiente, não é? Eu costumo dizer para as mães, aí você segue aquela influencer maravilhosa, sabe? Ela é mãe de 10 filhos.
mora numa casa espetacular. A casa dela assim, é um brinco, tudo bonitinho. Ela é maravilhosa, assim, ela sempre maquiada. Você com 2 não dá conta. Você com 2, você acorda com olheira, com não sei o que, não dá. E aí você começa a perguntar, meu Deus, como ela tem 6 filhos, assim, como ela é tão bonita, tão... Aí você começa a se comparar. Só que o fator comparativo, lembra que eu falei? A sua mente vai sempre puxar você para o negativo. E se você tiver uma questão de baixa autoestima, que é bem capaz que você tenha, aí você começa a falar, tá vendo? Sou eu que sou uma mãe péssima. Sou eu que não dou conta. Só que você, minha querida, você não entende que aquela mulher que tem 5, 10, 15 filhos, né? Ela tem uma rede de apoio. Ela tem muitas vezes, din-din, bereré, bufunfa, né? Tem 4 empregadas dentro de casa. E você achando que você é uma péssima mãe, fator comparativo. Aí você vê as pessoas postando no Instagram, viajando, curtindo, mergulhando naquelas águas assim cristalinas, mergulhando com os peixes. Você fala, tá vendo? Olha aqui minha vida, que droga. Não é? Ai, como eu queria estar agora na Disney, como eu queria agora estar viajando, como eu queria estar fazendo isso. Não é à toa que hoje a depressão e a ansiedade, elas são as doenças do nosso tempo e elas caminham junto com a tecnologia. Caminham juntos com a tecnologia. Então, rede social é também um ambiente digital, mas você está ali. Gente, as pessoas vão para o banheiro, as pessoas vão fazer lá o número 2 com o celular. E as pessoas estão ali, vão para a cama com o celular. Isso é ambiente. E esse ambiente te adoece, você não percebe que esse ambiente te adoece. Então, sai deste ambiente, sai deste Egito, porque ele está te oprimindo, porque ele está te adoecendo. Como eu falei aqui, muitas vezes não é você nem tem uma predisposição para adoecimento, mas é onde você está. É onde você escolheu estar, que está te adoecendo. Se você não sair desse ambiente, se você não aprender a se blindar desse ambiente, você não vai melhorar. Você pode tomar remédio, você vai ficar pulando de psiquiatra em psiquiatra, você vai fazer terapia, mas você vai continuar definhando. Então, perceba qual é o lugar onde você está. Seja ele pessoal, seja ele no digital. Perceba, dê um descanso para você. Meu irmão, minha irmã, vai se cuidar. Você veio nesse final de semana pedir a libertação da mente ansiosa. E Deus vai te libertar. Deus quer, como fez com o povo aqui no Egito. Olha, Deus disse, eu ouvi a opressão do meu povo. E Deus libertou o seu povo, sim ou não? Libertou. Só que o povo teve que aprender a sair do Egito. Deus enviou Moisés. Deus mostrou o caminho. Deus falou para o povo, sai do Egito e vai para a terra que eu te prometi. O povo teve que sair, o povo teve que mexer as pernas, o povo teve que colocar as coisas aqui, teve que trazer a família, teve que trazer os bois, os bezerros, tudo que tinha lá, levou o Egito afora, mas teve que sair. Foi fácil o Egito, sim ou não? Não, o Egito foi sair do Egito para o deserto.
Talvez não seja fácil você sair do ambiente que você está. Vai ser muito difícil. Às vezes vai ter que cortar na carne. Talvez sair do Egito vai ter que passar por um deserto até você chegar na terra prometida da cura. Mas é preciso sair. É preciso sair do seu Egito emocional. Aprenda a sair do lugar que te oprime. Aprenda a sair do lugar que não te faz bem. Aprenda a sair do lugar que custa a sua saúde mental, que custa a sua paz. E eu tenho certeza que Deus vai fazer a parte dele. Só que você vai ter que fazer a sua. Vamos ficando de pé e vamos pedir a Deus esta graça. Senhor, eu quero hoje apresentar ao Senhor este Egito que me aprisiona. Eu quero apresentar ao Senhor hoje este clamor. Assim como o povo de Israel clamou pela libertação, eu clamo pela minha libertação. Eu clamo que o Senhor me liberte desses meus Egitos. Eu clamo que o Senhor me liberte deste meu ambiente adoecedor. E com as suas palavras, vai apresentando ao Senhor esse seu ambiente. Pensa nele agora. Sabe, este lugar que você sente que não faz bem para você. Pode ser a sua casa, pode ser uma pessoa em particular, pode ser o seu ambiente de trabalho, pode ser até mesmo na igreja, na paróquia, pode ser, porque onde tem gente, pode ter opressão. Apresente ao seu Senhor, eu estou apresentando aqui essa situação agora, essa situação que humanamente, Senhor, eu não vejo saída, eu não vejo como me libertar desse Egito, Senhor. É o vício, é um filho. É claro que a gente não vai pedir para o Senhor, me liberta desse filho. Não, mas Senhor, me liberta dessa situação que me oprime, essa situação que me faz ter esses sintomas, esses sinais de ansiedade, de depressão. Liberta, Senhor, agora. Liberta o teu povo, Senhor.